Que o amor e a graça estejam com cada um de vocês. Hoje, dia 20 de março de 2020, nós vamos fazer uma reflexão em cima de Josué 1. É um texto belíssimo que nos leva a uma reflexão sobre uma atenção de Deus. Vamos ao texto. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. É um texto interessante, é um texto curioso, um texto belíssimo. E o que me chama a atenção nesse texto, nessa passagem com Josué, é a intimidade com Deus. É a intimidade em ouvir a voz de Deus. Porque, acima de tudo, diante das dificuldades, diante de todas as apreensões, diante de tudo aquilo que Josué estava passando, na condução agora do povo, e com a perda do seu líder, que era Moisés, ele se coloca numa situação de ficar à frente de uma grande jornada e de um grande trabalho. E é natural nesses momentos que a gente tenha nossas preocupações. Mas o que é importante nisso, frisar, é que a gente vê uma intimidade. A gente vê Deus falando de uma maneira belíssima com ele, falando de uma maneira descontraída, confortável e orientando a forma como ele deve fazer. E Deus dá para ele determinadas obrigações, determinados pontos de vista no qual ele tem que realizar, ele precisa fazer a realização disso. Ouça Deus. Deus fala com todos através de suas leis que estão gravadas na consciência do homem. Os sinais de desconforto podem ser chamados de mudanças importantes nas nossas vidas. Cada um, por autopreservação, tem por intuição as vossas respostas que precisa para mudar a sua vida para melhor. Ninguém está só. Há um amigo espiritual ajudando a interpretar as lições que a vida traz através das leis do Senhor. Ore para criar essa conexão. Mas, afinal de contas, o que é esse amigo? Quem é esse amigo espiritual que a gente fala, que a gente acabou de entender? Aonde está ele? Quem é essa pessoa que nos ajuda a interpretar as lições da vida? De onde vem isso? Esses sinais que aparecem muitas vezes na nossa vida como um ato de intuição ou de autopreservação que nós temos, de onde vem isso? O que é isso na nossa vida? Nós, como casa de oração, nós mergulhamos justamente nesse espírito da curiosidade, do buscar a essência da revelação da palavra. Da onde que está? E ela é muito simples. É uma coisa que chega a ser tão espontânea para nós, tão natural, que muitas vezes passa até despercebido. Porque isso está gravado dentro de cada um de nós e a gente ouve. João 10, 27, ele faz a revelação disso. Quando Jesus diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então nós somos ovelhas de nosso Senhor, e nós ouvimos, entendemos e reconhecemos a voz dele. É essa intimidade que a gente precisa buscar. É essa busca, é esse entregar,
Quando você estiver hoje em oração na sua casa, no seu lar, no seu local de recolhimento, é esse entendimento que a gente precisa ter, para que a gente possa chegar nesse grau de intimidade que Josué desenvolveu com ele. Josué era uma pessoa que nasceu no mesmo planeta que nós nascemos, em épocas diferentes, tempos diferentes. Evidentemente, ele teve um grande líder que foi Moisés. Evidentemente, ele viveu outras realidades, mas a verdade ela está aí na tua frente. A verdade ela nos alcança. A verdade nos acompanha. E o que nós precisamos é desenvolver essa fé, desenvolver essa busca, esse desejo de ouvir Deus, essa vontade de estar com Ele, de encontrá-lo, dessa amizade, dessa intimidade com Deus. É isso que nós precisamos. Jeremias 33:3 diz: clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Então, todos os mistérios, todas as coisas que nós precisamos, elas estão no caminho de Deus. É buscando em Deus, é buscando em nosso Senhor, é buscando na sua intimidade em oração que a gente vai conseguir encontrar isso. E aqui também vem um outro aspecto curioso, porque ele nos traz também a tranquilidade. Nesses momentos em que nós temos dúvidas, nesses momentos difíceis, a gente encontra aqui também a tranquilidade. Por que uma tranquilidade? Porque na passagem de Jeremias está dizendo: clame a mim e eu responderei. Quem está respondendo? É o próprio Deus que está te respondendo. É o próprio Deus que está te guiando. Ele mesmo está dizendo nessa passagem: direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então toda a nossa preocupação, toda a nossa apreensão deve ser entregue na mão daquele que é todo-poderoso, na mão daquele que é completo, na mão daquele que criou todas as maravilhas, que criou todas as coisas, inclusive nos criou. E a gente deve depositar as nossas apreensões. Hoje nós vivemos tempos difíceis, tempos escuros, tempos de pandemia, tempos de incerteza, tempos em que nós nem podemos sair de casa, tempos em que nós não podemos nos relacionar com nossos familiares. Mas aonde que a gente tem que buscar essa resposta? Como que a gente precisa fazer? Não criticando os meios de comunicação, que eles são maravilhosos, não é a minha intenção, mas a grande maioria de nós nesse momento busca as informações e é natural que isso aconteça, é sadio que isso aconteça, é sábio que isso aconteça. Buscar nos meios de comunicação, buscar no Google, buscar na internet, todas as coisas. Mas aquela verdade revelada que está lá dentro, que você precisa saber, ela está ali, ó. Jeremias 33:3. Clame a mim e eu responderei, diz o Senhor. Porque existe uma diferença. O que nós temos hoje na grande mídia? Nós temos informações. O problema não é a informação, o problema é o que você faz com a informação. Então a informação está disponível para você, mas com que sabedoria a gente administra essa informação? Com que sabedoria a gente trabalha isso? Até onde a gente sabe, pode mensurar se isso é uma verdade ou não. Então, para quem que a gente tem que recorrer? Aquela busca interior, é o teu eu interior buscando ser maior na orientação daquilo que a gente precisa fazer. A gente precisa ligar a nossa mente em Deus para que a gente possa encontrá-lo. A gente tem que buscar incessantemente. É como um filho falando com o pai. Ele simplesmente fala, ele não fica ali pedindo autorização, ele busca essa intimidade. E ele deixa aqui ó, a autorização para que a gente faça isso. Clame a mim. Ele está dizendo faça. O verbo ele está numa declinação onde ele diz clame a mim e eu responderei. Então o que a gente precisa muitas vezes é fazer esse clamor, é buscar essa intimidade, sabe? Não buscar esse desespero que muitas vezes está acontecendo dentro de nós, onde a gente acaba se deixando levar aí pela grande massa. Não. Vamos buscar na sabedoria, porque mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das dores, mesmo diante das perdas, mesmo diante das grandes tragédias, Deus tem lições para nos dar. Deus tem coisas para nos mostrar. A maravilha acontece em todos os momentos e é nisso que a gente precisa acreditar.
Você precisa acreditar mais no amor do que no medo. Você precisa acreditar mais na verdade do que na discórdia e na dúvida. Mas isso a gente só vai conseguir através dessa intimidade com Deus. Através dessa intimidade. E Jesus nos coloca isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, quando ele fala uma coisa assim em João 10, 27, ele está dizendo que eu as conheço. Conhece quem? Quem são as ovelhas? Se eu, é você, somos todos nós somos as ovelhas. E ele nos conhece, ele nos sonda, ele nos autoriza e ele nos diz para seguir, porque a gente ouve a voz de Jesus. Então eu vejo muita gente falando, pregando nesse momento sobre o Apocalipse, né? Falando de fim do mundo, de tragédias, mas a grande mensagem do momento agora é uma mensagem de esperança. A gente precisa ter uma esperança em Deus. A gente precisa trabalhar hoje a nossa fé e buscar em Deus. A gente não deve buscar Deus porque está com medo do que vai acontecer. Eu vejo muita pregação em cima de Apocalipse, muitas coisas acontecendo, são necessários, claro, faz parte da Bíblia, mas a nossa confiança vem de onde? Elevo meus olhos de onde vem o meu socorro, diz o Salmo 121. Meu socorro vem do Senhor. Então é neste olhar que a gente precisa encontrar. É aí que vem a divisão. A gente muitas vezes fica pensando entre o domínio do bem e do mal. Não. Vamos pensar em outra coisa, no que crê e no que não crê, no que confia e o que não confia, no que ama e naquele que não ama, naquele que acredita em Deus, acredita em Jesus, acredita no Espírito Santo, e aquele que duvida e que está buscando simplesmente nas coisas da vida e está esquecendo de buscar na essência. Vamos buscar na essência, lá dentro. Vamos buscar essa verdade. E Isaías 30, 21 disse: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. Isaías 30, 21. Então isso é uma mensagem otimista, uma mensagem de esperança. A gente tem a trilha que a gente deve seguir. Todo mundo sabe que a gente vai passar por um processo difícil, e se realmente for real o que está se colocando aí, onde nos colocamos diante de um possível apocalipse, eu não tenho capacidade para dizer se é ou não nesse momento, mas o que eu tenho aqui para te dizer, meu irmão, é uma coisa muito mais importante, meu irmão. É que mesmo a gente não sabendo se é ou não é, porque Jesus diz que ninguém sabe a hora. Ninguém. Então ninguém pode afirmar isso. Mas o que a gente pode afirmar é que ele diz que nós somos ovelha dele. O que nós podemos afirmar é que Josué tinha uma intimidade com Deus. O que nós podemos afirmar é que em Isaías 30, 21, ele está dizendo: quer você se volte para a direita ou para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho. É lógico que isso é uma linguagem simbólica, é uma metáfora onde ele está dizendo assim, uma voz nas suas costas. Não existe uma voz nas suas costas. O que ele está querendo dizer aqui, de uma maneira muito clara e muito simples, é que essa voz está contigo. Ela vem dentro daquilo que nós falamos ainda há pouco. É uma intuição, é um ouvir, é um saber que você não sabe como, é uma certeza, é uma verdade, é um raciocínio, é uma razão. É isso que a gente tem. Então, nesse momento, não deixe que te confundam com a própria Bíblia. Não deixe que os maus gritem mais altos e coloquem aí imagens assustadoras, desconforto, medo, desânimo na sua vida, porque isso é tudo que eles querem. O que nós temos que fazer agora é orar, e a gente deve buscar em nosso Senhor. A gente deve entender que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se Jesus está dizendo, venha por aqui, é isso que a gente tem que fazer. É seguir esse caminho. Está aqui em Isaías 30, 21. Este é o caminho, siga-o. Ele acabou de dizer isso. Então a gente tem aqui grandes verdades sendo colocadas hoje na sua frente para que você possa ter essa tranquilidade na sua vida. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. João 8, 47.
Então, em João 8,47, a gente encontra uma revelação de que o povo de Deus consegue perceber a voz do nosso Senhor, a voz de Deus, o chamado do Espírito Santo e seguir na caminhada certa. Não adianta você ficar procurando Deus na televisão, no Google, nas imagens ruins, nas tragédias, nas catástrofes. Não vai encontrar na escatologia, no Apocalipse. Calma. A gente precisa, nesse momento, buscar aquele que é a verdade, que te traz a razão, que te dá a vida. Nem um fio de cabelo cai da sua cabeça se não for da vontade de Deus, nada acontece. O próprio Senhor fala e nos revela da beleza de uma flor, não é? Quando ele faz o sermão. Então a gente percebe que tudo isso, que nem Salomão se vestia como os lírios do campo, então tudo isso vem de Deus, onde ele dá a paz aos que são puros, aos que são inocentes, aqueles que estão buscando o nosso Senhor. Então não deixe que te engane. Não vá atrás de conversa fiada, de conversas tortas. Mergulhe na palavra. Vá buscar em Deus. Procure ouvir aquela voz interior, aquilo que vem de dentro. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Está em Lucas 11, 28. Abra sua Bíblia aí em Lucas 11, 28. Marque isso. Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. É isso que a gente tem que fazer. A nossa busca agora não é pela tragédia, é pela salvação, é pelo arrepender-se. Aquilo que João Batista dizia: arrependam-se enquanto é tempo, ainda é tempo. Se você está me ouvindo agora é porque ainda é tempo. É porque você tem um fôlego de vida. Não importa onde você está agora. Se você está em casa, se você está numa piscina, se você está num leito de hospital, se você está nos últimos suspiros, não importa. O que importa é que ainda é tempo. Porque enquanto nós temos o sopro, ainda é tempo. Arrependam-se. É isso que Deus tem como palavra para nós, o arrepender-se, que é o buscar a face do Mestre, buscar a vida com Deus, buscar a nossa intimidade com o nosso Senhor, buscar a casa. Transforme a sua casa numa casa de oração, santifique a tua casa. Nesse momento, você precisa orar, porque está recebendo agora essa mensagem. É uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, é uma mensagem de luz. Mas durante o dia você foi bombardeado por milhares de informações vindas de diversos canais, de rádio, de meios de comunicação, de WhatsApp, de redes sociais, que te levavam a um desconforto interno, um desconforto de dúvidas. Abra sua Bíblia, é isso que tem que fazer. Busque em nosso Senhor. Ajoelhe-se, proste-se diante do Senhor, buscando essa intimidade com Ele. Porque em Mateus 7, 24 e 25 diz: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque ela tinha alicerces firmados na rocha. Mateus 7, 24. E é isso que você tem que fazer. Ouvir as minhas palavras de Deus, não as palavras do pastor Eugênio, as palavras de Jesus, as palavras de Deus, a palavra da Bíblia, aquela palavra que está inspirada, que ela é viva, que está aí diante de você. E praticar, porque quem ouve e pratica é como um homem prudente. Aquele que constrói uma casa sobre a rocha. Qual é a casa que você tem que construir sobre a rocha? A tua casa, a tua vida, a tua descendência, a tua herança. Você precisa transformar a sua casa numa casa de paz. Decretar nesse momento, pare o que você está fazendo e decrete: esta é uma casa de paz, esta é uma casa de oração. Aqui habita o Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. É isso que nós precisamos fazer nesse momento. Nós precisamos buscar, confiar, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E você precisa firmar essa casa na rocha. Afirmar na rocha é criar raízes, é criar alicerces profundos que vão dentro da rocha.
E aí pode acontecer o que acontecer, pode acontecer a tristeza que vier, pode acontecer tudo que acontecer no mundo, por nada vai te atingir, porque você está firmado na rocha. Mesmo que o mal caia sobre você, o teu espírito está pronto, porque a gente deve estar pronto para todas as coisas, porque nós não somos eternos, nós também somos perecíveis, nós também somos passageiros sobre a face da terra. E nós não sabemos quando Deus vai nos chamar, e nem como, em que momento ou em que circunstâncias isso vai acontecer. Mas o que é importante? O importante é você resistir, você ser firme, você ser firmado na rocha, você ser inquebrável. Não importa as tristezas. Muitos vão tentar te dissuadir, vão tentar fazer com que você desanime, mas isso não importa. O que importa é que você é uma pessoa de fé, é uma pessoa que busca Deus, é uma pessoa que ama, acima de qualquer coisa, esse mundo espiritual que é entregue por nosso Senhor. Esse mundo, a gente está em busca das coisas de Deus nessa caminhada e a gente tem que olhar nessa direção, olhar para Ele e seguir sempre em frente. Salmos 3,4 diz: Ao Senhor clamo em alta voz, e o teu santo monte Ele me responde. Então que nessa noite, nesse momento, a sua voz também possa ser ouvida por Deus, porque Ele ouve você. Mas que você também possa ouvir a Deus, porque Ele sabe quem é você. E nós sabemos quem é Deus? Deixe Ele trabalhar. Abra o teu espírito para receber as coisas de nosso Deus. Permita que Ele esteja contigo. Deixe que Jesus seja o condutor da sua vida. Nesse momento, entregue a tua vida para Jesus. Se você ainda não fez isso, o momento é agora. Arrependa-se, entregue, busque, ajoelhe-se aí na sua casa onde você está, ou simplesmente eleve seu pensamento no momento de oração, agora, junto comigo, e você se entregue a Nosso Senhor. E diga: Jesus, eu quero me entregar a Ti. Eu me arrependo dos meus erros, me arrependo dos meus pecados, me arrependo de todas as coisas e eu quero estar contigo. Nada é mais importante do que o meu Deus. A minha vida, Senhor, entrego a Ti. Tudo entrego em Tuas mãos. E em Tuas mãos tudo farei. É isso que você precisa fazer. Simplesmente confiar em Deus e deixar que as coisas aconteçam. Até porque a mensagem é de esperança. Se o que todo mundo diz for verdade, amém, que maravilha. Se o Jesus está voltando e o Apocalipse está acontecendo, é uma mensagem de esperança, porque a promessa é uma promessa de vida eterna, mas para que ela aconteça, precisa que você esteja entregue nos braços do nosso Senhor. Precisa que você esteja entregue nos braços de Jesus Cristo. Precisa que você tenha aceito Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que se com tua boca confessares que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador, será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Então confesse agora que Ele é o seu único e suficiente Salvador e aceite essa salvação, firme na rocha. Fique firme naquela verdade. Porque em Josué 1,5 ele diz: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. É uma promessa feita por Deus. E é isso que a gente precisa receber nesse momento. Que Deus abençoe sua vida, que Deus esteja contigo e que a partir de agora você saia desse momento que nós estamos renovado, completamente transformado, porque a presença de Deus está na tua casa. Perceba na tua casa agora a mudança, porque a tua vida começa a mudar a partir de agora. Há uma transformação nesse momento em que nós começamos a buscar as coisas de Deus, onde nós nos desprendemos das coisas do mundo. Porque a palavra diz que não tem como seguir a dois senhores. Ou você ouve o que o mundo está falando através das mídias, ou você ouve a palavra de Deus que é inspirada. A escolha é sua. A salvação é sua. Deus te abençoe. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos,
de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Efésios 3, 20 e 21. Abra sua mão para receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja contigo para todo sempre. Deus abençoe. Sempre ardente louvor.